o que fazer? Assim, como começa esse trabalho de superação, assim, num plano mais concreto, né? É muito difícil a gente dizer o de concreto quando, né, o intangível político está sabotando todas as possibilidades do concreto, né? No concreto, o que tinha que se fazer era investir no isolamento social para achatar a curva. No concreto, o que se tem que fazer é financiar, não é, as pequenas e médias empresas para que elas possam continuar existindo depois da pandemia. Até porque, né, não existe uma economia que não tenha, digamos, né, os vasos menores da sua irrigação. As grandes e poderosas empresas precisam da farmácia da esquina, precisam do boteco que vende ali o cosmético, o refrigerante. Sem isso, nós vamos ter problemas que as outras economias não têm, porque os Estados Unidos estão financiando os pequenos e médios, exatamente porque eles sabem que precisam deles para fazer a economia rodar, coisa que o governo não está fazendo aqui. Uma outra questão, de concreto, esse governo tinha que ter um plano de voo, e não tem plano de voo para a saúde. De concreto, tinha que ter um plano de voo mais ousado para a questão das emergências sociais, e não tem. E de concreto, teria que ter um plano de voo para a economia. O Guedes é hoje um ministro da economia sem função, porque ele tinha um receituário neoliberal primitivo, que a pandemia desconstrói isso no mundo inteiro, e ele agora fica igual aqueles meninos que fazem, digamos assim, as informações turísticas na região, que quando você faz uma pergunta fora do roteiro que ele ia narrando, ele tem que voltar tudo para o começo de novo. Como não tem um começo para voltar, porque a pandemia cria um novo paradigma para a economia, para a ciência, para a política e para a própria democracia e o valor das escolhas. Então, não é, de concreto, é isso que precisa fazer. E talvez, não é, com esse governo, não é, fica, eu diria, praticamente impossível. Né? Mas é preciso que haja uma forte mobilização da sociedade, coisa que já está acontecendo. Nós temos iniciativas, não é, que desde o movimento Basta somos mais de 70%, temos o movimento Juntos, vários movimentos que estão acontecendo por iniciativa autoral da sociedade civil, com grande força gravitacional da sociedade civil, para dizer que a base que apoia o Bolsonaro com suas visões autoritárias não pode interditar o futuro do Brasil. O campo democrático e progressista tem que se unir e tem que se organizar para enfrentar um inimigo que é igual ou pior ao que foi a ditadura militar no Brasil. Nós, do campo democrático e progressista, nos unimos e trabalhamos juntos para derrubar a ditadura e para restabelecer a democracia no Brasil. Chegou a hora de nós fazermos novamente esse movimento. Nós temos que superar as nossas divergências, que existem, são legítimas, mas nós somos a maioria da sociedade e nós estamos diante de um oponente que é muito mais sério para todos nós do que são as nossas diferenças. Nós temos que saber unir esforços agora para fazer movimentos da contundência direta já e da contestação ao regime militar. Nós soubemos fazer isso muito bem em oposição ao regime militar. A oposição democrática, o campo democrático progressista, conseguiu vencer e virar essa página sombria do Brasil. Nós estamos novamente diante de algo da mesma gravidade. Há um projeto autoritário em curso, há uma ameaça muito séria à institucionalidade democrática no Brasil. Nós temos que fazer duas coisas. Nós temos que resistir apoiando o Congresso e a Justiça para que elas se mantenham independentes e capazes de conter o estrago e o prejuízo causado por esse governo obscurantista. E nós temos que nos preparar para, ou pelo impeachment, ou nas eleições, oferecermos uma alternativa que represente o campo democrático progressista, que é, sem dúvida alguma, a maioria da sociedade brasileira, a ampla maioria da sociedade brasileira. A gente vive um colapso da nossa saúde pública, revelado aí pela pandemia.
e ainda assim não fosse a saúde pública, com todos os problemas que tem, estaríamos numa situação muito mais dramática, né? A crise econômica que vem agora se agravando e o governo não demonstrando capacidade de reação, né? E, mais que isso, provocando instabilidade política, confrontando os demais poderes, o poder judiciário, o poder legislativo. Não bastasse isso, estabelecendo o quanto pior, melhor, né, do ponto de vista da relação federativa, quando o governo federal aposta na crise para poder desestabilizar governos locais e estaduais. Se historicamente todas as pesquisas de opinião mostram 90% dos brasileiros contra o desmatamento da Amazônia, aquela pesquisa de agosto mostrou 96% dos brasileiros contra o desmatamento da Amazônia, inclusive quase todos os amazônidas. Por que no Congresso os deputados e senadores eleitos, eles não aprovam uma política, ao contrário, eles defendem os interesses do agronegócio expansionista, não o agronegócio moderno, o agronegócio expansionista, a pecuária expansionista e outras culturas agrícolas expansionistas. Quer dizer, é uma falha da democracia. A democracia da vontade do povo brasileiro, na questão da Amazônia, ela não é representada. O Amazônia 4.0 é como unir a ciência moderna com conhecimentos tradicionais e industrializar, é a bioindustrialização. Por que não levar indústrias, agregação de valor, numa forma descentralizada, infraestrutura sustentável para a Amazônia de uma forma descentralizada, com energia solar, energia das correntes dos rios. Muito obrigado aos participantes, muito obrigado ao IDS pela oportunidade e muito obrigado principalmente a você que nos acompanhou, prestigiou essa live. Agora nós vamos fazer uma seleção dos melhores momentos, e vai estar tudo no site e nas nossas redes sociais para a gente pensar um pouco mais como seria esse Brasil sem pandemia e sem ameaças à nossa democracia. Muito obrigado e boa noite.